Doutor Pedro Paulo, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de até 5 minutos. Obrigado, eminente ministro-presidente, preclaros ministros que compõem essa egrégia turma, ilustre representante da Procuradoria-Geral da República que aqui se faz presente, inclitos advogados, advogadas, servidores e serventuários. O habeas corpus que se impetrou, Excelência, em que teve uma decisão monocrática, Sua Excelência, o ministro Reinaldo, e que agora está em sede de agravo regimental, é um pedido que se faz a essa Colenda Corte para que reconheça que há uma nulidade em uma investigação que tramita no TRF1 contra um prefeito municipal. Qual é a alegação da impetração? De que esse prefeito, que então exercia o cargo de prefeito, porque a partir de janeiro não o faz mais, mas enquanto prefeito, ele foi investigado por um delegado federal sem que houvesse a autorização, seja do TJ Goiás, sem que houvesse do TRF1. Ele deveria ter uma autorização de um dos dois para poder instaurar uma investigação contra um prefeito. Claro, se é policial federal, se é delegado federal, do TRF1. Como é que ele fez? Ele recebeu uma representação de um inimigo político do prefeito, fez investigações, que é o que Sua Excelência, ministro Reinaldo, agora há pouco chama de VPI, depois de investigações preliminares, quando nós fazemos aquela diferenciação de saber se pode ser solicitar informações ao COAF ou não. Então, o delegado vem, faz uma investigação anterior a um suposto inquérito, colhe informações durante 6 meses, Excelência. Não é uma investigação preliminar de uma semana, 6 meses colhendo informações, dá o nome de investigações preliminares, depois de 6 meses, ele vem ao TRF e diz, olha, eu preciso instaurar um inquérito. Vem e pede instauração de inquérito formal, Sua Excelência, ministro. E ele pede, então, uma instauração do inquérito depois de 6 meses investigando. Lógico que ele não deu o nome de inquérito, ele deu o nome de verificação preliminar. Mas ele investigou 6 meses, fez várias devassas, mandou a gente em campo apurar informações, cruzamento de informações de CPF e CNPJ, e aí vem, por óbvio, o TRF1 e autoriza a instauração do inquérito depois de 6 meses. Instaurado o inquérito, vem e deferem-se medidas cautelares contra o prefeito. E aí o prefeito, quando pede acesso à investigação, ele vê, mas 6 meses antes da autorização de instauração do inquérito, já teve investigação. E aí vem o delegado e diz, não, o que é isso? Era apenas investigação preliminar. Suscitamos essa matéria ao TRF1 em colegiado e Sua Excelência, o desembargador federal Neviton e o desembargador federal Codevilla, vêm e acolhem a tese da defesa e reconhecem. Eles leem as manifestações do delegado e dizem, é muito claro que o delegado que investigou sem autorização do TRF. Portanto, acolho a tese e anulo as provas colhidas pelo delegado sem autorização do TRF1. Mas ficaram vencidos, a maioria acolheu, dizendo que eram apenas verificações preliminares e, portanto, estamos aqui contra o acórdão colegiado em que houve votos divergentes acolhendo a tese. Houve, sim, excelências, com a devida vênia, investigações durante 6 meses pelo delegado sem autorização do TRF1. E só para já me encaminhar ao final, no dia que instaurado o inquérito, o dia que a sessão do TRF instaurou o inquérito, depois de 6 meses, no mesmo dia chegaram as informações do COAF ao inquérito instaurado, no mesmo dia. É claro que as autorizações, as solicitações foram feitas antes da instauração do inquérito, mas formalmente, por excesso de zelo, só juntaram aos autos no dia da instauração do inquérito. Como que, por mágica, no dia instaura o inquérito, chegam as informações do COAF. Então, o que você pede aqui é conhecimento e provimento ao agravo regimental para conceder a ordem e declarar nulas essas provas colhidas pelo delegado sem autorização do TRF1. Esse é o pedido, excelências, nada mais que isso. Obrigado pela atenção com que ouviram a este advogado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor. O Ministério Público não fará uso da palavra. Ministro Reinaldo, Vossa Excelência, então, está no comando. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o doutor Pedro Paulo, grande advogado do grande estado de Goiás, que traz a sua contribuição aqui, mais uma vez, no Superior Tribunal de Justiça, pessoa que já conheço desde o TRF da primeira região e que tenho admiração e muito respeito. Esse tema, senhor presidente, foi trazido na sessão do dia 19 de fevereiro deste ano, em outro caso, no RHC 200-298 Santa Catarina, e estava para julgar também o caso do doutor Pedro Paulo, mas em razão do adiantado da hora e da quantidade de processos que tínhamos para a sustentação oral, Vossa Excelência sugeriu que aqueles advogados que quisessem deixar
o processo para outra oportunidade que assim procedesse, que nós traríamos, e estou trazendo hoje. Mas esse tema, o tema jurídico, a argumentação, o fundamento, já foi novamente examinado na sessão do dia 19 de fevereiro. É uma questão referente se aqueles que detêm foro por prerrogativa, e aí temos os prefeitos, os deputados estaduais, no âmbito dos tribunais de apelação, né, se precisam, para ser investigado, de autorização judicial, ou em função daquilo que prevê o regimento interno do Supremo Tribunal Federal em relação às pessoas com foro por prerrogativa lá na Suprema Corte de Justiça Nacional. Isso é uma longa história. Há uns anos atrás, assim que cheguei, fui sorteado no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e depois, no outro caso, do Tribunal de Justiça do Maranhão, em que se discutiu exatamente a questão da autorização judicial para as pessoas com foro, com prerrogativa de foro, em tribunais de apelação, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no sentido da sua desnecessidade, permanecendo, todavia, a necessidade do controle da reserva de jurisdição para as medidas invasivas. Foi essa a jurisprudência caracterizada no Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes de nós chegarmos aqui há quase 10 anos, vou fazer 10 anos agora em maio. Isso chegou em função da decisão do Supremo, que exige autorização judicial com base no regimento, seu regimento interno, que, aliás, pela Constituição de 88, foi recebida com poder legiferante, como se lei fosse, né? E o Supremo, para as autoridades que lá permanecem, exige, com base no seu regimento, a autorização judicial. Nesse sentido, essa questão foi tormentosa durante muito tempo, até que, no caso do Amapá, a ministra Carmen Lúcia Antunes considerou constitucional a lei estadual que exigia autorização judicial, fixando-se, portanto, a tese de que é possível a exigência da autorização judicial para abertura de inquérito ou de PIC, né? E aí nem vai para VPI ou notícia de fato, mas para a abertura da investigação com autorização judicial no Estado do Amapá, em função de uma lei específica. E o que se estabeleceu, a partir daí, o precedente do ministro Gilmar Mendes, salvo engano, que, em relação aos tribunais de apelação, e num caso emblemático das defensorias públicas, dos defensores públicos, lei federal, né, que precisaria de lei federal nesse sentido, se estabeleceu que não é exigível aos tribunais de apelação a autorização judicial para a abertura de PIC ou inquérito judicial contra pessoas com prerrogativa de foro, bastando, entretanto, controle a posteriori por parte do Judiciário em relação às medidas invasivas em função do princípio da reserva da jurisdição. É essa que é a questão que nós definimos, reproclamamos na sessão do dia 19, aqui, em relação a um deputado estadual de Santa Catarina, e que eu citei precedente em relação aos defensores públicos, citei o precedente do Rio Grande do Norte, o precedente do Supremo Tribunal Federal na PET, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, abordei a questão da ministra Carmen Lúcia Antunes, né, sobre o Estado do Amapá, e, no caso, o Estado de Goiás não tem essa lei que autorize ou que exija do TJ Goiás ou do TRF1 a autorização judicial para abertura de procedimento investigativo, PIC ou inquérito. Daí porque, apesar do brilho da sustentação oral, eu expliquei isso no voto anterior e reafirmo hoje, né, nesta oportunidade, relendo apenas a ementa que facilita a posição que o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado em relação às pessoas com foro por prerrogativa nos tribunais de apelação, cuja a unidade federativa, e aqui nem o entorno de Brasília e nem o Estado de Goiás, tem legislação exigindo, portanto, essa autorização prévia para instaurar o inquérito ou o PIC.
E eu digo, o agravante prefeito municipal está sendo investigado por suposta prática de crimes como participação em organização criminosa, fraude em licitações, corrupção passiva e peculato. A questão central do habeas corpus é a realização de atos investigativos sem prévia autorização do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, considerando a prerrogativa de foro do agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao destacar a prescindibilidade de prévia autorização judicial para a realização de atos investigativos, salvo nas situações em que se exige autorização judicial específica, reserva de jurisdição. A investigação criminal, ainda que envolvendo a autoridade com foro por prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no curso do inquérito. O controle judicial prévio diz respeito às medidas invasivas, reserva de jurisdição. Aspas, a ausência de norma condicionando a instauração de inquérito policial à prévia autorização do Judiciário revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, o qual prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADI 5.104, condicionar a instauração de inquérito a uma autorização do Poder Judiciário, institui modalidade de controle judicial prévio sob a condução das investigações em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. RESP do Rio Grande do Norte, 1.563.962. Em suma, no que tange às autoridades sujeitas ao foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça local, tem-se que a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada a regra geral trazida ao artigo 5º, inciso 2 do CPP, a qual não requer prévia autorização do Judiciário. Aresp 1.541.633, Paraná, sexta turma, relator ministro Antônio de Saldanha Palheiro. No mesmo sentido, a PET 3825, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e o RHC 79.910, do Maranhão, de minha relatoria, bem como o HC 764.270, Santa Catarina, da relatoria do querido colega ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJ-DFT, que aqui, na 5ª turma, abrilhantou, e na 6ª turma também, de 2023. Ainda que se entenda pela necessidade de prévia autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar indivíduos com foro naquela corte, não se pode estender a aplicação do regimento interno do excelso pretório, que disciplina a situação específica e particular para as demais instâncias judiciárias, que se encontram albergadas pela disciplina do CPP e em consonância com os princípios constitucionais pertinentes. Sem comando normativo específico na legislação federal, no Estado de Goiás ou na região do entorno do Distrito Federal, não há que se invocar regramento dirigido ao excesso pretório. E, nesse sentido, é a interpretação da ministra, no caso do Estado do Paraná, da ministra Carmen Lúcia Antunes, e aqui já da interpretação dada pela 6ª turma no HC 407.047, Paraíba, da relatoria do eminente ministro Rogério Schetti Cruz, em DJE 22 de 3 de 2023. Na hipótese vertente, as apurações iniciais foram realizadas com base em fontes abertas e oficiais, antes de haver parâmetro investigativo que sugerisse a necessidade de autorização do tribunal competente, afastando, portanto, a alegação da nulidade do inquérito. Com essas considerações, embora elogiando vivamente a brilhante atuação e sustentação oral do eminente advogado Dr. Pedro Paulo, eu não tenho dúvida em manter a jurisprudência do STJ e negar provimento ao agravo regimental. É como voto. Senhor presidente, só me permite só uma questão de fato? Pois não. Pois sim. Há uma lei estadual do Estado de Goiás que expressamente prevê a necessidade de autorização, e nós colocamos isso no HC, que exige a autorização judicial para a instauração de inquérito contra detetores de foro. Uma lei estadual do Estado de Goiás, inclusive, já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que a declarou constitucional. Vossa Excelência traga embargos que eu examinarei. Perfeito, farei. Tá? Pois é. Bom, eu vou... Porque estamos no TRF1 também. Teria que ser. Todos estão de acordo? A turma, à unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do eminente relator.